Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do canal. Hoje nós vamos falar sobre oração, um diálogo com o Eterno. Você tem um hábito de orar constantemente ao Senhor? Eu não sei se você sabe, mas a oração é uma forma de diálogo com o Eterno. Toda vez que nós quisermos nos comunicar com o Criador, nós devemos orar. E quando Deus fala conosco, Ele fala por diversas maneiras. A forma de Deus nos comunicar, especialmente falando, é a sua palavra. É a fonte mais segura de nós ouvirmos a voz de Deus. Depois, Deus pode usar as pessoas, as circunstâncias da vida, a natureza, dentre outras coisas. Deus, ele é um ser relacional. Ele não criou as criaturas e deixou aí para que elas se virassem, não. Deus gosta de se comunicar com as suas criaturas, assim como um pai que comunica constantemente com o seu filho. Por isso, amigos, que nós devemos cada dia mais orar ao Senhor. Não orar apenas pelas coisas corriqueiras da vida, pelas suas necessidades, mas orar para que Deus possa transformar o nosso caráter. Nós vamos ver hoje alguns termos importantes. Qual é a diferença entre oração, petição, súplica e clamor? Será que são sinônimos? Será que tem diferenças? Fique conosco até o final do estudo, porque aqui no canal Mais da Bíblia você aprende a palavra de Deus. A palavra oração aparece constantemente na Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra que mais aparece é tefilá. O que significa oração? Já no Novo Testamento, a palavra que mais aparece é pros euché, que significa em direção a ou em direção para. Perceba que nós devemos direcionar a nossa oração ao Criador. Deus, como eu disse no início, ele é um ser que gosta de se relacionar com as suas criaturas. Ele não quer só nos comunicar a sua vontade, mas ele quer ouvir de nós as nossas dúvidas, os nossos temores, as nossas alegrias, as nossas conquistas, enfim. Deus gosta disso, Deus gosta de se comunicar com as suas criaturas. E eu gostaria de ver um texto com vocês, que está aí aparecendo na tela, Jeremias capítulo 29, verso 12 ao verso 14. Neste contexto, o povo estava no cativeiro babilônico, e Deus usa o profeta Jeremias para acalmar o coração do povo que estava sofrendo ali no exílio. É interessante lembrar que no exílio o povo estava lá na Babilônia por causa dos seus próprios pecados. Mas ainda assim a misericórdia de Deus se estendeu ao seu povo. E aqui nesta carta que Jeremias escreve a este povo, os exilados, olha o que ele diz aqui no verso 12 ao verso 14, que diz o seguinte, eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, e diz o seguinte, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Verso 14. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Aqui é uma promessa de Deus, usando um profeta Jeremias, de que tudo acabaria bem. O povo seria restaurado, o povo que foi disperso na Babilônia, alguns, com certeza, infelizmente, morreram ali, mas Deus falou a eles que iriam restaurar o seu povo. Amigos, Deus falou que eles deveriam clamar ao Senhor e orar a Deus, e se eles buscassem de todo o coração em oração, Deus os ouviria. Aqui está uma lição para mim e para você. O que Deus mais deseja, amigos, é transformar o nosso caráter.
Se o nosso caráter não for transformado por Deus, de nada adianta nós conquistarmos as coisas aqui na terra. Eu não estou dizendo que você não pode orar pelas suas conquistas, pelos seus sonhos, seus objetivos, não é isso. Mas nós devemos orar nesses últimos dias por transformação do nosso caráter. De que adianta, amigos, nós conquistarmos tudo aqui na terra se perdemos a salvação? Deus quer que você ore, rasgue o coração a Ele. Fale a Ele as suas dúvidas, os seus tormentos, as suas dificuldades em vencer alguns pecados. É na oração que nós podemos abrir a alma, abrir o coração para o Senhor. É como você faz para um amigo. Às vezes você conversa tantas coisas com seus amigos, com seus familiares, com seu esposo, sua esposa, com a sua mãe, enfim. Por que você não faz isso com Deus? Abra o coração para o Senhor, porque Ele mesmo pode curar todas as feridas da sua alma. Amém? Então faça isso constantemente, ore a Deus. Se você for comprar alguma coisa, ore a Deus. Se você for assistir um filme, assistir uma outra coisa, ore a Deus. Até mesmo na hora do relacionamento sexual com o seu cônjuge, ore ao Senhor. Constantemente nós devemos orar a Deus. Isso significa a comunhão. A comunhão não é só o estudo da Bíblia, mas também a oração. A comunhão com Deus é quando nós abrimos a palavra do Senhor para ouvir a sua voz. E após isso, nós oramos a Deus, agradecendo pela comunicação dele por meio da palavra e pedindo a ele para que essas informações eternalize em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Deus quer transformar a sua vida, amigo. E você precisa orar cada vez mais. Vamos avançar no estudo. Existem algumas palavras que eu gostaria de destacar aqui dentro do contexto da linguagem. Existem algumas palavras aglutinadas. As palavras aglutinadas é quando uma delas sofre alteração. Por exemplo, nós temos a palavra planalto, que está aparecendo aí na tela para você. Plano mais alto. Temos a palavra embora, em, preposição em, mais boa, mais hora. Da mesma forma ocorre com a palavra oração. Ora mais ação. Então, nesse sentido, devemos orar, mas também agir. A palavra oração não é diferente. Ora mais ação. Perceba que é suprimida a vogal A, para que assim as palavras possam aglutinar, se ajuntar. E aí, nesse sentido, oração é ora mais ação. Juntas formam a palavra oração. Orar e agir. Você não deve só orar pedindo a Deus. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada, ela vai orar a Deus, pedir a Deus um trabalho, um emprego, para que Deus possa direcionar, e ela vai em busca desse trabalho. Ela não pode ficar esperando. Deus quer seres que ajam, seres que vão atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Por isso que a oração faz isso. A oração é uma motivação de comunicação de nós, criaturas, para com o Criador, e também de ação para aquilo que nós desejamos. Isso é importante nós falarmos aqui. Assim como precisamos da fala e da escrita para nos comunicarmos, precisamos da oração para falarmos com Deus. A oração não muda Deus, mas a nossa percepção de quem Ele é. Por meio desta ferramenta tão poderosa e preciosa, nós podemos crescer muito na fé, na confiança, na perseverança e no conhecimento de Deus. De fato, amigos, a oração, usando aqui uma figura de linguagem, é uma ferramenta poderosa para transformar o nosso caráter. A oração não muda Deus. Algumas pessoas acham que, e algumas pessoas até falam assim, você ora, porque a sua oração tem poder. Não tem, amigos. A oração não tem poder. Quem tem poder é aquele que ouve, e aquele que ouve é o Senhor. A oração apenas muda a nossa percepção de quem nós somos e de quem o nosso Criador é. Deus é o Deus do impossível, Ele pode realizar qualquer coisa, qualquer feito para com as suas criaturas. Por isso que nós devemos orar. Existem algumas citações que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira está em Mensagem aos Jovens, na página 78.
Este livro foi escrito por a autora norte-americana Ellen G. White. Ela escreveu o seguinte: a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. De fato, assim como nós precisamos do oxigênio, nós precisamos também da oração. A oração, como Ellen White muito bem colocou, é como se fosse o respirar da alma. Nenhum cristão vive sem orar. A igreja primitiva orou, os profetas oraram, nós oramos, os reformadores oraram, todos oram ao Senhor, pedindo as suas, que Deus atenda às suas necessidades de ordem física, espiritual, de outras áreas também da vida. A oração, de fato, é a respiração da alma. Outra citação, Leonard Ravenhill, ele escreveu o seguinte: muitos oram para serem abençoados, poucos oram para serem quebrantados. Aqui está um fato interessante, e uma grande verdade. Você ora mais para ser quebrantado ou ora mais para ser abençoado? Tem muitos que oram, né? Senhor, me abençoa nisso, naquilo, no meu casamento, na minha família, nos meus negócios, nas minhas conquistas, enfim, tá tudo certo, amigos. Você pode orar por essas coisas também, mas isso não deve ser a oração primordial, não deve ser prioridade em sua vida. Você deve orar para que Deus possa direcionar a sua vida conforme a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Tiago capítulo 4, verso 3 diz que nós não sabemos orar. Nós pedimos e pedimos mal para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Isso é uma verdade. Muitas vezes nós oramos para as coisas materiais, as coisas terrenas e corriqueiras da vida. Mais uma vez eu digo, amigo, não há nenhum problema você orar por isso. Mas só por isso é um grande problema. E tem pessoas, cristãos, que só oram por isso, só por coisas aqui na terra. E você ora constantemente para que Deus transforme o seu caráter, para que você possa ser mais parecido com Jesus? É nisso que nós devemos meditar mais e gastar mais tempo em oração ao Senhor. Outra citação, esse é de João Calvino, um grande reformador, ele diz o seguinte: oração é o antídoto, ou seja, o remédio para todas as nossas aflições. De fato. E a maior aflição é a aflição da alma. Quando eu falo alma, eu falo do nosso ser, do nosso interior. Muitas pessoas estão sofrendo, estão aflitas, estão amarguradas de espírito. E a oração cura. E aqui está um dado importante, amigos. Existem alguns estudos científicos, inclusive a doutora Rosana Alves, inclusive eu vou deixar até aqui a sugestão para você ver o podcast, que foi muito interessante, falando sobre a oração. Ela, nesta entrevista, que eu achei muito relevante, ela falou o seguinte, eu gostaria de compartilhar com vocês o que ela disse, alguns estudos científicos, e ela é uma neurocientista muito conceituada. Ela falou o seguinte, que a oração traz benefícios para problemas cardíacos, de hipertensão, diabetes e doenças psicossomáticas, ou seja, as doenças psicossomáticas são as doenças emocionais, que é a depressão, a ansiedade e o estresse. Então a oração, de acordo com artigos científicos, traz resultados satisfatórios para as doenças emocionais. Olha como a oração traz poder, porque lógico que a ciência não tem como ver o contexto, o termo oração, mas ela vê que as pessoas que oram, esse estudo mostra que as pessoas que oram, ela tem mais qualidade de vida e traz mais resultados às doenças que aqui eu mencionei. Além disso, a oração traz benefícios de forma integral, físico, mental e espiritual. A oração transforma o nosso ser. Por isso que eu e você devemos orar e orar mais. Agora, qual é a diferença entre oração, petição, clamor e súplica? Vamos ver. Oração. Aí tem um texto bíblico, todos eles, esses termos têm texto bíblico, depois você pode conferir. Oração é a
é comunicar-se com Deus, seja em público ou em particular. Pode incluir pedidos, gratidão e intercessão. É uma prática diária de comunhão, como ensina Paulo. Orar, orai sem cessar. E a petição? É quando pedimos algo a Deus em oração, como cura ou proteção. A Bíblia incentiva isso, mas alerta que devemos pedir com sabedoria, pois pedidos egoístas não são atendidos, de acordo com Tiago capítulo 4, verso 3. Devemos submeter nossos desejos à vontade de Deus. E o clamor? É uma oração urgente, feita em momentos de grande aflição. É como um grito por socorro, um apelo intenso a Deus, como vemos em Salmos 130, verso 1, 31, 22 e o livro de Jonas, no capítulo 2 e no verso 2. Súplica é um pedido feito com humildade, urgência e dependência de Deus, mostrando coração quebrantado e esperança em sua ajuda, de acordo com Filipenses 4:6. Então perceba que esses termos, eles não são assim sinônimos. Às vezes aparecem na Bíblia como sinônimos, mas tem algumas diferenças. Na verdade, a oração é o carro-chefe. A súplica, o clamor e a petição estão dentro da oração, como nós vimos aqui. A súplica é uma oração mais fervorosa. O clamor também. E a petição é quando nós fazemos pedidos por coisas diversas dentro da oração. Então perceba que nós devemos entender que quando nós estamos quebrantados, nós estamos ali suplicando a Deus. Senhor, transforma, me muda, me modela. Quando nós precisamos de algo de urgência, nós clamamos ao Senhor. E quando nós pedimos, por agradecimento, por qualquer outra coisa, nós estamos fazendo ali uma petição a Deus. Tudo isso dentro da oração. Ok? Aqui também existem muitos jargões e clichês e textos bíblicos mal compreendidos acerca da oração. Veja a seguir. Vamos ver alguns clichês que aparecem aí. A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Minha oração não passa do teto. Mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Amigos, são clichês que nós ouvimos muito por aí em várias denominações cristãs. A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Amigos, como foi dito aqui no início, a oração não é para mover Deus, mas é para nos transformar e mudar a nossa percepção de quem Ele é. E a oração não tem como, a oração não passa o teto. É lógico que é um jargão. A oração você pode fazer dentro de um calabouço, numa floresta, à beira da estrada, no trânsito, em qualquer lugar você pode orar a Deus e Deus vai ouvir a sua oração. Vamos ver alguns textos aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, na verdade, pode ser no smartphone, na Bíblia física. Se for na Bíblia física, você pode até fazer algumas anotações, né? E aqui está interessante em Mateus capítulo 7, verso 7 ao verso 12. Olha o que diz aqui, ó. Que é Jesus falando, né? Ele diz o seguinte: peçam, estou lendo na nova versão transformadora, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Verso 9, respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Amigos, se você for analisar esse texto aqui, o texto não está falando de nós pedirmos qualquer outra coisa. Se você analisar o contexto imediato, que é no capítulo 6, no verso 33, olha o que diz aí. 6:33, no contexto imediato. Diz o seguinte: portanto, não se preocupe dizendo, o
que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Verso 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. E o verso 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Então, se nós analisarmos o contexto imediato, que é o capítulo 6, está dentro do contexto imediato, você perceba que não é orar assim por coisas materiais. Deus sabe disso. Mais uma vez eu falo, amigo, você pode orar? Pode orar. Mas Deus já sabe que nós necessitamos dessas coisas. Comer, vestir, morar, enfim, as coisas que nós precisamos aqui para viver nesta terra. E o contexto mostra a prioridade, que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Então muda. Eu não sei como que você se relaciona com Deus por meio da oração. Mas muda. Comece a oração adorando o Criador, dizendo quem Ele é, o Eterno, aquele que é digno de adoração, de louvor, de honra. É assim que Jesus nos ensinou a orar na oração dominical, da oração do Pai Nosso. Nós devemos começar a oração engrandecendo o nome de Deus. Depois ali, você faz a sua petição. Mas, ainda falando nesse contexto, nós devemos agradecer a Deus já pela vida, pela saúde, pelo cuidado, por tudo que Deus tem feito. Então, repetindo aqui, para ficar mais claro para você. Comece a oração sempre adorando o Criador. Depois, agradeça por aquilo que você já conquistou. E depois você faz sua petição, a sua necessidade ali. Primeiro na ordem espiritual e depois a necessidade que você tanto necessita. Este é um modelo também de oração, tá bom? Então o contexto aqui, esse texto é muito mal compreendido e fora do contexto, fala assim, peça a Deus que Ele vai te fazer, ok? Mas lê só o verso isolado, que é o verso 7, até o verso 9 ali mais ou menos. Mas se você ver o contexto mostra que quem está mais preocupado com essas coisas, das coisas corriqueiras, são os pagãos, e não deveria ser os cristãos. Vamos ler agora Mateus capítulo 21, verso 22. Vamos ler isoladamente? E isoladamente pode ter uma outra interpretação. Olha só. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Aí. Se eu ler isoladamente esse texto, eu já vou fazer uma oração favorecendo as minhas necessidades apenas. Mas vamos ver o contexto? Olha o verso 21. O 21 diz o seguinte: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso lhe acontecerá. Olha só, o que Jesus está enfatizando aqui? A fé. Porque aqui os discípulos, Jesus estava com os discípulos, esse é o contexto, você pode ver aí a partir do verso 18 depois, estavam voltando de Jerusalém, e eles viram uma figueira, e Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira secou. Por quê? Porque Jesus queria ensinar os discípulos. Jesus queria ensinar que aquela figueira simbolizava os judeus, que negavam Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus. Eles não aceitavam Jesus como Messias, que os profetas do Antigo Testamento tanto falavam. E Jesus, ele amplia o conceito e fala da fé. Ou seja, a fé em Deus, canalizada em Deus, leva à salvação. Os judeus, eles estavam se perdendo porque não estavam aceitando o Cristo, o Salvador do mundo. Então esse é o contexto. E aí, para você entender o que eu estou dizendo, olha o verso 29. Verso 29 até o verso 34. Aí Jesus, ele conta uma parábola. E olha o que ele diz aqui, o verso 29 em diante. Verso 28 em diante, vamos lá. O que acharam disto? Ele falou algo anteriormente, aí do verso 23 ao verso 27. Depois vocês podem ler. Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho,
vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu, não vou, mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho, vá você. E ele respondeu, sim, senhor, eu vou, mas não foi. Aí o verso 31 diz, qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus explicou, eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês, pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Então Jesus está falando aqui da fé. Judeus não criam em Jesus. Muitos deles, principalmente a casta, os líderes religiosos, não criam em Jesus. Alguns creram, sim, mas muitos não creram. E as prostitutas, os cobradores de impostos, as pessoas que eram consideradas como margem da sociedade, acreditavam em Jesus. E Jesus faz a comparação aqui. Então, esta é a construção. E o verso 28 mostra que o filho mais velho representa os cobradores de impostos e as prostitutas. E o outro filho, que disse que não foi, representa os judeus. Então, é só analisar o contexto. Então, ampliando o conceito, o verso 22 deve ser lido dentro do contexto imediato. Você não pode ler o verso 22 isolado, porque dentro desse contexto está falando da fé. Aqueles que, pelo meio da fé, receberam a salvação de Jesus e outros, que eram os judeus, não receberam porque não tiveram fé no Messias. É disso que o texto está falando. Deus também atende e supre as necessidades humanas por meio da comunicação, ou seja, a oração. Nós podemos ver aí a mulher cananeia, existem muitos exemplos, eu coloquei 3 aqui apenas. A mulher cananeia, de Mateus 15, 21 até o 28, por cura espiritual. Ana, mãe de Samuel, em 1 Samuel, capítulo 1, versos 19 e 20, petição pela descendência, ou seja, do filho. E Ezequias, e a sua oração por cura, de Isaías 38, 1 a 8, cura física. Então, a oração pedindo cura espiritual, petição por descendência, para que a descendência pudesse continuar, de Ana, e cura física. Então, Deus também atende às necessidades humanas. Mas isso não é prioridade. A prioridade é a transformação do caráter e Jesus nos preparar para o céu. A oração é o meio pelo qual o ser humano se comunica com Deus. Ele a ouve atentamente e responde segundo a sua vontade. E não conforme os nossos desejos. Por meio da oração, vivenciamos experiências profundas com o Senhor. E é por meio dela, em união com a ação divina, que nossa vida é transformada. Louvado seja Deus. Dito isso, você quer orar mais ao Senhor? Se sim, diga aí nos comentários. Eu recebi muitos milagres de Deus por meio da oração. Diga aí nos comentários, comente para eu saber as bênçãos que Deus já derramou em sua vida. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.